Bom dia, bom dia, bom dia! Tudo bom com vocês? Hoje vamos ter uma aula boa, com muito conteúdo e que faz diferença, né? O conteúdo que a gente vai falar hoje, que é sobre ter postura, ética e atitude no ambiente de trabalho, vai fazer vocês encurtarem um caminho para ter mais resultado, fato, né? Então a gente vai dar alguns exemplos aqui. Depois, no grupo de alunos, nós vamos colocar conteúdos para ajudar vocês, vai ter um e-book também, a gente vai começar a inserir mais conteúdo ainda. Lembrando, a gente já viu muitas coisas nas aulas passadas, mas se você é um aluno que entrou essa semana, por exemplo, no nosso curso, não se preocupe. Todas as aulas que foram passadas, vocês vão ter novamente nos próximos sábados. Então, por exemplo, nós já tivemos aula sobre o novo mercado de trabalho, nós já tivemos aula sobre inteligência artificial, nós já tivemos aula sobre produtividade. Então, Fabiano, mas eu perdi. Não tem problema, não. Mais à frente, nós vamos ter novamente essas aulas. Nosso conteúdo é um ciclo que vai sempre, em tempos, ele vai retomando os mesmos conteúdos. Obviamente que a gente acrescenta algumas coisas e tudo mais. E eu digo sempre, esse é um curso que não termina, vocês podem ficar fazendo o tempo todo, né? E que vai ajudar vocês no, no, no caminho para chegar aonde vocês querem. A gente já teve aula sobre propósito também, para vocês entenderem, mas a gente vai fazer de novo, não tem problema nenhum, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre como ter postura, ética e atitude no ambiente de trabalho. Às vezes as pessoas perguntam, tá, Fabiano, mas por que isso é tão importante? Porque isso vai fazer diferença para você crescer. Eu sempre falo que, antigamente, nós empresas, empresários, nós contratávamos uma pessoa pelo técnico, né, e demitia pelo técnico. Ou seja, você fazia entrevistas de emprego, aquela pessoa ali, ele sabe fazer tal coisa, né? Então vamos contratar ele. Daí, daqui a pouco, ele não conseguia fazer as coisas e os empresários demitiam ele. Então, ou seja, você contratava pelo técnico e demitia pelo técnico. Depois vem uma nova era, que era o quê? As pessoas começaram a ter problemas emocionais, de comportamento, a gente vai falar bastante sobre isso hoje, e a gente demitia pelo técnico, contratava pelo técnico e demitia pelo emocional. E agora, essa geração de agora, a gente contrata pelo emocional e demite pelo emocional. Como assim, Fabiano? Olha só, qual é a diferença da geração anterior e de agora? Antes, você fazia entrevistas de emprego basicamente técnicas. Se a pessoa fosse trabalhar como designer de uma empresa, ela tem conhecimento em Photoshop, ela tem conhecimento em Corel, ela tem experiência, blá, 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 contratei. Só que, durante o trabalho, ela não tinha postura profissional. Por exemplo, ela chegava atrasada. Então, a gente demitia, contratava pelo técnico, mas demitia pelo emocional, pelo comportamento dela. Hoje, a gente já contrata pelo emocional, porque as seleções profissionais das empresas já vão fazer testes com a pessoa para ver como é que trabalha em equipe, se tem a liderança, e demite pelo emocional também, se ela não cumprir aquilo que ela fez lá na... Então, por isso que é tão importante entender, principalmente vocês, a maioria de vocês são muito jovens, é entender esse comportamento. E se vocês entendem esse comportamento e vocês são diferentes, vocês vão ter outras oportunidades, que a grande maioria não vai ter. Eu digo agora para vocês, anotem tudo que nós vamos falar hoje aqui. Participe na aula, vai no chat ali. Vocês têm uma oportunidade que muitos alunos tu não tem. Qual é a oportunidade que vocês têm e que muitos alunos não têm? De estar aqui ao vivo, de fazer perguntas, de questionar, de colocar a experiência de vocês, participar. A gente já teve aula de oratória, participação é importante, né? Então, participar é muito importante que vocês participem. Então, quando eu fizer pergunta, vai no chat aqui. Eu sei que eu estou olhando reto aqui nesse computador que está sendo filmado, está sendo gravado. E tem mais 3 aqui e mais 2 aqui. Então, quem está aqui nos lados, podem comentando. Eu olho e vou comentar aqui, tá? Quem está aqui na frente é mais fácil, porque o chat está aqui na minha frente. Então, às vezes as pessoas perguntam, mas tá comentando lá da Kyla, né? Não, é que tá aqui na minha frente, mas não tem problema. Vai comentando aqui que eu vou olhando e a gente vai conversando, tá bom?
O mais importante hoje é vocês anotarem e compreenderem a importância na aula de hoje, de entender sobre o comportamento empresarial. E vocês vão, neste momento, hoje, notar, ó, que vocês sabem muito mais do que vocês imaginam. Na hora que a gente for colocar aqui os exemplos, vocês vão entendendo. Fechou? A aula deve ir hoje até 9h45, 9h50. Então, vamos lá, papel e caneta na mão, que a gente vai fazer muita coisa. Então, uma aula de mais ou menos 40, 45 minutos. Quem está aqui assistindo gravado, que não vai ter oportunidade de colocar aqui em texto, tem problema não. Vai anotando também, vai participando como se você estivesse ao vivo. Isso vai solidificar o conhecimento em você e vai fazer uma diferença gigante, ok? Eu vi que o pessoal colocou aqui no início, nos chats. Vão colocando aí também, tá? Quem não colocou, coloca. De que cidade vocês estão? Onde vocês estão agora, nesse momento, tá? Eu vi que a Julie botou aqui Belém do Pará, a Bela Silva também. E o Eduardo não botou ainda, né? Bota aí, vamos colocando aqui. Vamos ver, o pessoal aqui, Rio de Janeiro, São Paulo, Bragança Paulista, Viamão, Porto Alegre, Cidreira, quem mais aqui? Campinas, ó, pessoal de Campinas aí, legal, legal, legal. Recife, legal. Sobral no Ceará, que legal, que legal. Quem tá aqui, ó, a Clara botou Mãe do Rio, legal, lá, Maria Clara também. Pessoal do Instituto Hope, né? É isso. Pô, legal lá. Gente, então vamos lá. Vamos continuar falando aqui sobre postura profissional. Anotem tudo, tá? Qual atitude? Eu vou fazer perguntas para vocês, vocês vão pensando aí, e às vezes eu vou pedir para vocês escreverem no chat, tá? Qual atitude profissional você mais admira em alguém que trabalha bem? Olha a pergunta que eu estou fazendo para vocês. Ah, Fabiano, mas eu não trabalho ainda. Não tem problema. Pensa na escola. Você está estudando? Está fazendo? Então, quando você faz um trabalho com uma outra pessoa, o que vocês mais admiram nessa pessoa? Aquela que faz bem, que você olha assim, pá, esse aqui é bom. Sabe aquele do trabalho? Aquele que faz trabalho com vocês e assume, faz as coisas, já começa a fazer? Escreva aí para mim, no chat aí, o que vocês mais admiram das pessoas. Qual é? Vou dar um exemplo. No trabalho, tá? Chegar no horário. Pô, a pessoa nunca se atrasa. Isso é bom, né? Óbvio que é bom. É bom para ela, principalmente, mas muito bom para a empresa como um todo, né? Cumprir o que promete. Por exemplo, eu preciso que você faça tal tarefa. Ela vai lá e faz. Eu vou contar uma coisa. Eu fui CEO e dono de uma empresa de tecnologia por 15 anos. E eu tinha uma funcionária chamada Juliana, que a principal qualidade dela, sem dúvida, era cumprir o que promete. Cada tarefa que eu dava para ela, eu podia esquecer da tarefa, porque ela ia conseguir executar e fazer. E eu tinha certeza que ela faria. Então, assim, vou te dizer, e depois ela virou gerente da empresa, nós promovemos ela, e ao final hoje ela tem 3 empresas, uma empresa de energia solar, uma loja de roupas e uma serralheria. Ela tem 3 empresas. Sabe quantos anos ela tem? 23 anos. Ela começou com a gente com 16. Então, o que eu quero dizer para vocês? Se você me perguntar assim, qual que é a principal qualidade para você crescer muito, cumprir o que promete. Se alguém te dá uma tarefa, você vai fazer de tudo para executar. Se você consegue compartilhar e consegue... esse é um exercício também, tá, gente? Se você consegue exercitar isso dentro de você, de execução, cara, vocês vão chegar onde vocês quiserem. Vou dar um exemplo, tá? Como é que eu posso exercitar isso, Fabiano? Aí na escola de vocês, se você está estudando, pô, a professora deu um tema, faz o tema. Se ela deu um trabalho, faz o melhor trabalho possível. Se ela diz que tem uma prova, estuda para a prova do melhor jeito possível. Fabiano, mas como é que eu vou estudar para a prova? Eu tenho livro. Isso tem chat GPT, tem um monte de inteligência artificial de graça. Sabe como é que a gente estuda para a prova hoje? Tira as fotos do livro, da parte que vai cair na prova,
O que a professora disse assim, vai cair o capítulo 2 e 3. Tira foto de todos o capítulo 2, capítulo 3, vai em qualquer inteligência artificial, upa esses arquivos e pede para ele simular provas. Ali você vai estudar. Nunca mais você tira uma nota ruim. Entenderam? Então, assim, qual na opinião de vocês aí? Vão colocando no chat. Qual é a qualidade que vocês admiram de uma pessoa que trabalha bem? Ó, por exemplo, deixa eu ler aqui. Ser educado por todos, tá? Boa comunicação, certo? Chegar no horário, tá? Que mais? Que mais? Deixa eu ver aqui na. Mas se for matemática, estuda. Ó, como é que faz assim? Isso aqui eu vejo meu filho fazer. Ele tira foto dos capítulos e pede para IA criar exercícios daquele capítulo. Ele faz, tira foto, pede para corrigir, pede informações adicionais. Quando ele não entende uma coisa, ele pergunta para a IA responder essa coisa. Então, assim, não tem desculpa, né? Então, vai estudar para uma prova, hoje, com inteligência artificial, ela vai te ajudar. Tirar foto dos capítulos. Por exemplo, o Samuel colocou isso, se for matemática, pede para fazer os exercícios. Por exemplo, se você está estudando uma prova sei lá, sobre fórmula de Bhaskara, equações de segundo grau, coloca lá e pede, crie 10 equações de segundo grau baseado no que está no livro, que pode, explica para ele. Aí é que tá, o grande segredo da inteligência artificial é te explicar. Vai dizer, olha, eu tenho uma prova, sou do 7º ano, vou fazer uma prova sobre os capítulos 2, 3, que eu estou colocando aqui em anexo para você. Eu queria que você simulasse provas para mim, que possibilidades de provas que cairiam, questões, né? Por exemplo, se é equação de segundo grau, faça 10 equações de exemplos que poderiam ser feitas. Se você tem o chat GPT, a versão paga, você podia clicar em investigar e dizer assim, quais são as questões que os professores mais fazem, ele vai trazer para vocês. Vocês fazem a questão, pode ser no papel, tira a foto e diz, ó, executei aqui, corrija. Ah, me explique o que eu errei. Pô, não tem, hoje não tem explicação, né? Richard, se for redação, coloca lá, redação escreva por quê, qual é o tema da redação que seria, ou vamos estudar para redação, eu preciso fazer uma redação, sou do 7º ano, estou no mês tal do 7º ano, explica isso para a IA e diz, olha, a professora vai pedir para fazer uma redação tal. Me ajude a estruturar uma ideia de uma redação assim. Me explique como uma redação é bem estruturada. Faz a redação, tira a foto, manda para o ChatGPT. Atue como um professor e avalie a minha redação. Explique para mim o que eu posso melhorar nessa redação. O que foi que você disse aqui? Vai explicando. Isso vale para o trabalho também, tá, gente? No trabalho a gente faz muito isso, muito mesmo. Então, vamos partir do princípio assim, daquela pergunta que eu fiz anteriormente. Qual atitude profissional você mais admira em quem trabalha bem? Então, uns colocaram aqui, chegar no horário, cumprir o que promete, ser educado com todos, né? Então, tem várias coisas. Às vezes, gente, prestem bem atenção nisso, tá? Às vezes, o currículo de vocês é bom, tá? Por exemplo, eu já fiz vários cursos, eu tô lá, o pessoal aqui de Mãe do Rio, né? Tô no Instituto Hope aqui, fiz vários cursos bacanas, que são cursos maravilhosos, e se você aí tá chegando no final do teu contrato aí, concluindo os seus cursos, já vai na secretaria e vê qual é o próximo curso. Ah, Fabiano, mas eu estou concluindo. Não existe conclusão. Você nunca vai parar de estudar. Se você quer ser uma pessoa diferenciada, ter uma profissão muito boa, poder viajar para o mundo inteiro, morar numa boa casa, ter um bom carro, poder ajudar a família inteira. Se você quer ser essa pessoa, você saiba agora, você nunca vai parar de estudar. Se você acha que vai conseguir tudo isso sem estudar, não vai rolar. Então já vai na secretaria, já vê o próximo curso. Tem curso de inteligência artificial, vai lá e faz. Duas coisas que eu falo hoje para um jovem. Você quer ter sucesso? Aprenda duas coisas: inteligência artificial e inglês. Aprendendo essas duas coisas, o resto vai se ajeitando. Então, às vezes, o currículo é bom, mas a postura derruba a pessoa. Entendeu? Então, assim, e ao contrário também. Às vezes até o currículo não é bom, o conhecimento técnico até não é bom, mas a postura é que vai fazer ele crescer rápido.
Eu sou um exemplo. Quando eu comecei a dar aula de informática, isso em 1999, faz tempo, hein, gente? Comecei a dar aula, eu não era o que tinha mais conhecimento técnico dentro da minha escola. Muito menos. Eu era o que tinha menos conhecimento de todos os professores. Mas todos os alunos queriam ter aula comigo. Não era questão técnica, era questão emocional. Por quê? Porque eu me preocupava com o aluno, eu chegava no horário, eu limpava a sala de aula para receber o aluno bem, já deixava o computador organizado, já testava para ver se estava funcionando. Quando o aluno vinha, eu já conhecia o aluno pelo nome, eu já sabia o que ele queria ser. Muitas vezes eu já tinha até trocado o curso que ele tinha comprado, porque eu vi que não tinha nada a ver com o que ele queria. Então eu me preocupava, era muito mais emocional do que técnico. E as pessoas tinham que ter aula comigo. E eu não era técnico. Vocês estão entendendo como é importante? Escreva aí para mim. Estou entendendo? Sim, sim, sim. Entenda que isso é. Eu lembro do estagiário uma vez lá na empresa, que ele foi efetivado praticamente porque ele chegava sempre antes do horário. Ele ajudava as pessoas sem ninguém pedir, ele era educado com todos, não era questão técnica, ele cresceu pela questão emocional. Um aluno, uma vez, ele foi indicado para uma vaga só porque ele era conhecido por ser uma pessoa confiável. Então, alguém indicou, alguém foi lá e falou, então assim, postura profissional, ó, prestem bem atenção, postura profissional é como uma marca que você vai ter e que as pessoas vão lembrar. Sabe, marca tomei refrigerante, pô, que refrigerante bom, cara. É exatamente a mesma coisa. Que garoto educado. Que moça profissional. Isso é uma marca que você vai ter. Que é a marca também do contrário. Se você é uma pessoa que é preguiçosa, se não olha para os outros, sabe? Se tá vai numa fila uma loja, tenta ultrapassar no mercado, passar na frente. Tudo isso, gente, é postura profissional que vocês que são jovens, vocês vão praticando. Se eu, minha mãe no mercado, eu peço para carregar sacolas, sabe? Se eu sou um homem, estou andando na rua com as minhas amigas, eu coloco sempre elas pro lado de dentro, eu fico do lado de fora. Se eu tenho um irmão menor, eu ajudo a minha mãe cuidando dele. Esse tipo de postura que às vezes parece que não tem nada a ver, isso é postura, isso está moldando vocês para trabalhar numa empresa. Quando chegar lá, vai ser tão natural para você que você vai ser diferente, que você vai crescer mais rápido que os outros. E às vezes as pessoas perguntam: por que tal pessoa cresceu mais rápido do que a outra está há 30 anos e não fez, a outra está 5 e já chegou como gerente? Postura profissional. Não é técnico. Ok? Não é técnico. Então, assim, hoje, escrevam aí no caderno de vocês ou escrevam no chat se vocês quiserem compartilhar. Uma coisa que vocês podem pensar agora e que vocês poderiam melhorar na postura de vocês. Pode ser profissional ou não. Uma coisa assim, pô, Fabiano, às vezes eu chego atrasado, as pessoas combinam comigo, eu não vou. Ah, Fabiano, putz, às vezes no trabalho, na escola lá, eu fico deixando para meus colegas fazer, mas a partir de agora eu vou fazer diferente, tá? Então, escreva ali, por exemplo, vou parar de chegar atrasado. Eu vou ouvir mais e falar menos. Isso é uma postura profissional. Você escutar a outra pessoa, se importar com a outra pessoa e atuar nisso, né? Eu vou cuidar mais a minha forma de falar, por exemplo, não vou falar mais palavrão, não vou falar mais gíria, vou cuidar de falar tipo assim, tipo assado, sabe? Porque o tipo hoje é quase uma vírgula para as pessoas, né? Então, esses pontos, se vocês começarem a analisar assim, putz, eu falo muito, ô mano, isso não é uma postura profissional. E daí assim, não, Fabiano, mas isso é a primeira coisa que vem quando a gente é jovem, que a gente fala assim. Não, mas lá na empresa eu não vou falar assim. Gente, postura profissional, cara diferente, como vocês querem ser, isso não é assim, ó, tomei uma pílula e virei um profissional. Não funciona dessa forma. Como é que funciona? Você treina como um músculo. Que você vai na academia lá, vai malhando, começo dói, às vezes você erra, você não lembra e tal. A mesma coisa. A postura profissional é treinamento. Quanto mais vocês treinarem,
mais vocês praticarem, e às vezes não é na empresa, às vezes é lá na escola, às vezes é com a família. Quanto mais vocês praticarem, mais vocês vão chegar longe. E eu acredito, olhando para vocês aqui, eu acredito que você vai chegar muito longe. Então, por exemplo, quando o Fabiano fala assim, comenta aqui, vai no chat, ele não, vai ali e faz. Lembra sobre a primeira postura de execução? Vai lá e faz. Porque daí eu começo a notar que, pô, a Clara fala bastante, o Richard fala bastante, o Edu fala bastante, o Samuel fala bastante. Pô, daqui a pouco, imagina se eu abro vaga na nossa empresa, isso acontece para trabalhar à distância. Sei que muitos estão aqui longe, ó, o pessoal aqui está no Rio de Janeiro, o pessoal aqui está mais em São Paulo, aqui Campinas, São Paulo, ó, aqui de Viamão, ali de Recife. Então, assim, eu sei que vocês estão em vários lugares, mas daqui a pouco eu abro vaga para trabalhar. Eu vou ficar olhando aqui. Putz, cara, o Richard, quantos anos será que tem o Richard? Ô, Richard, escreve aí quantos anos você tem. Pô, vou abrir uma vaga, o Richard fala bastante, o Samuel fala bastante, o Eduardo fala bastante. Pô, eu preciso buscar alguém que pode trabalhar remoto mesmo. Vou abrir uma vaga, né? O pessoal aqui que estava de Mãe do Rio, né? Pô, vou falar lá com o Alberto, lá para o Alberto abrir uma vaga para contratar um aluno dele. Ó, o Eduardo botou, às vezes eu acabo me destruindo em momentos sérios, me distraindo, deve ser, né? Mas sou bom em conversar com a pessoa. Isso aí, tu é bom de comunicação, é uma coisa natural que você tem, mas focar no que precisa, por exemplo, numa comunicação de entender o que a pessoa quer, qual é a necessidade que ela quer, o que ela está precisando, e baseado nisso, comunicar da maneira certa, né? Tu pode ter a comunicação certa, pode ser tu, Eduardo, mas, como tu disse assim, você vai se distraindo, e é um trabalho, lembra que eu falei agora há pouco aqui, né, que é sobre praticar, treinar, né? Então, fico me distraindo, treinamento, foco e compreensão. Ok? Vamos colocando aí, vamos comentando aqui, tá? Então, assim, tudo isso que nós estamos falando aqui faz parte do comportamento empresarial. Não importa se você trabalha numa empresa pequena, se você vai trabalhar numa empresa grande, se é o trabalho na escola, isso não importa. Quem tem boa postura sempre vai se destacar. Escrevam aí, quem tem boa postura sempre, sempre, sempre vai se destacar, né? Então, o comportamento empresarial, que é o que a gente está falando hoje aqui, é o jeito que você se comporta dentro de uma empresa, de uma equipe ou de um curso profissionalizante, né? É como você fala, é como se você veste, como você cumpre o que promete, como você respeita as regras. Então, como eu disse, o conhecimento técnico ele é importante, mas a postura profissional é muito, mas assim, ó, muito, 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 muito mais que um técnico. Eu lembro que relato de um cliente nosso que tem escritório, que ele falou assim: o jovem aprendiz ele foi contratado para ajudar lá no escritório, ele entrou como aprendiz, né? Mas mesmo sem saber de tudo, ele chegava sempre 10 minutos antes, ele era educado com todos, ele anotava tudo para não esquecer. Resultado: 6 meses estava efetivado ganhando um bom salário. Sabe? O aluno que sabia muito de informática, mas não respondia muito bem, era meio arrogante, chegava atrasado, mesmo que era bom, ele tinha muito conhecimento técnico, mas ninguém mais queria trabalhar com ele, por causa do comportamento. Então, isso a gente precisa entender. A postura pode valer muito, muito, às vezes muito mais que um diploma. Conhecimento técnico é super importante. Ir ali no Instituto Hope, aqui, que eu vi que o pessoal do Rio está aqui, e fazer uma matrícula é importante, continuar estudando é importante, mas o comportamento também, ele é fundamental. Né? Quer ver um exemplo? Eu vou dar alguns exemplos aqui, tá? De comportamento de aluno e comportamento de profissional. Comparando na escola e comparando no trabalho. Só para vocês entenderem um pouquinho. Por exemplo, na escola. As tarefas na escola, ele tem, às vezes é mais flexível. Você não consegue entregar para um professor num dia, ele te libera para entregar no outro, tá tudo certo, né? No trabalho não tem isso, tá? No trabalho, o prazo são compromissos sérios. Se vocês não entregarem no prazo, muita mente vai, às vezes, pode afetar o resultado financeiro de uma empresa. Pode perder o cliente por não cumprir prazo. Então, é importante. Lá na escola, vocês ficam reclamando, professora,
Tá, muito conteúdo, né, professora? Puxa vida, muito conteúdo aí. Poxa, a professora tá dando tema aí de novo. Então, assim, pode reclamar, tá tudo certo. Na empresa, não. Reclamar demais vai fechar portas para vocês, né? Às vezes, agora na escola não tem mais uso de celular, né? Mas antes ficava usando celular o tempo todo. Na empresa, gente, se vocês ficarem no celular o tempo todo, vocês estão fora. Então, assim, na escola você pode faltar. Ganhou falta. Na empresa, não. Inclusive, na escola tem um número de faltas que as pessoas podem faltar, né? Mas na empresa não existe isso, não. Se você começar a faltar, certamente, é o que eu falo sempre, né? Se você começa a faltar e a empresa começa a notar que não precisa tanto de você, qual é o próximo passo? Escreva aí para mim. Se eu tenho um funcionário que falta, isso quer dizer o quê? Eu não posso confiar nele, porque, por exemplo, eu tenho uma tarefa para fazer na segunda-feira e eu não tenho certeza que se o Pedro vai estar lá, eu começo a perder a confiança nele. E se eu tiver que reduzir, demitir, quem vocês acham que eu vou demitir? Escrevam aí para mim. Né? Então, assim, vamos falar um pouquinho sobre postura profissional assim na prática. A postura profissional não é só estar bem vestido. É mostrar com atitudes diárias que você respeita o ambiente de trabalho, respeita as pessoas, se coloca para ajudar, para trabalhar para as pessoas, e isso vai fazer diferença. Eu sempre falo assim, nós temos 4 pilares de postura profissional na prática, né? Primeiro pilar, anotem, pontualidade. Primeiro pilar, chegar no horário mostra respeito pela empresa, respeito pelos colegas. Quem se atrasa muito passa uma mensagem de desorganização. Ó, a pessoa que se atrasa muito, muitas vezes, ela não é uma pessoa ruim. Não, ela não é ela é uma boa pessoa de trabalhar em equipe, é uma pessoa que tem conhecimento técnico, tá tudo certo. Só que chegar atrasado mostra uma coisa bem importante: falta de respeito com os colegas, com aqueles que estão lá chegando no horário. E o segundo ponto mostra que ela é uma pessoa desorganizada. Perde o ônibus, esqueceu alguma coisa, teve que voltar, e daí se atrasou. Vocês estão entendendo isso? Então, pontualidade é um pilar fundamental para uma pessoa que tem postura profissional. O segundo, aparência e cuidado pessoal. Se vocês vão trabalhar numa empresa, poxa, banho tomado, cheirosinho, né, bem arrumado. Então, assim, a imagem profissional é importante. Então, postura, pontualidade, aparência e cuidado pessoal, comunicação respeitosa, sem gírias, falar com clareza, né, cumprimentar todos dentro da empresa e evitar interromper as pessoas quando as pessoas estão falando. Então, olha só, se você chega no horário, se você está bem arrumadinho, se você se comunica bem, se você não é aquele cara chato, poxa, você já é um cara totalmente diferente do que a maioria é dentro de uma empresa, né? E aquele último ponto que é aquilo que eu falei, que eu dei o exemplo para vocês da Juliana, cumprir o combinado. Você cumpriu o combinado, cara? De tudo que eu falei hoje aqui, isso é o mais importante para vocês gravarem. Os 4 pilares: pontualidade, aparência, comunicação e cumprir o combinado. Ó, pontualidade. Escrevam aí, escrevam no chat. Vamos ver quem é o primeiro que vai escrever. Pontualidade, aparência e cuidado pessoal, comunicação respeitosa, cumprir o combinado. Pontualidade, aparência e cuidado pessoal, comunicação respeitosa e cumprir o que promete. Quem faz bem o básico se destaca. Isso é o básico. Ser pontual, educado, cumprir o que promete. Isso é raro hoje em dia. Fabiano, mas isso é lógico que tem que fazer. Isso é raro. Saber que é lógico, todo mundo sabe. Executar é o diferencial que vocês vão ter. Então, a postura profissional, ela é construída nos detalhes. Quem é confiável no simples será confiável em coisas grandes. Anota o que eu estou dizendo aí. Quem é confiável em tarefas pequenas é confiável em tarefas grandes. Quem não é confiável em tarefas pequenas não vai ser chamado para fazer tarefas grandes. Vocês estão entendendo isso? Tem uma frase que eu falo sempre que é o seguinte: do jeito que você faz uma coisa,
você faz todas. Então, se você tratar mal sua mãe, você vai tratar mal um colega. Do mesmo jeito que se você tratar bem sua mãe, você vai tratar bem seu colega. Vocês estão entendendo? Concordam comigo? Escreva aí, sim, 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 sim. Então, assim, eu vou falar um pouquinho também sobre ética, né? O que é ética, Fabiano? Como é que se constrói ética? Ética é fazer o certo, mesmo que ninguém esteja vendo. Isso é ser ético, tá? Então, assim, eu não preciso de ninguém estar me supervisionando para eu estar focado nas tarefas que eu tenho que estar fazendo. Isso também é uma habilidade que você treina. Eu sou empresário há muitos anos. Desde 90 e... Não, desde 2005 eu sou empresário. Então, assim, eu não tenho ninguém me supervisionando, dizendo que eu tenho que estar aqui dando uma aula para vocês. Ninguém me fala sobre isso. Porque eu não tenho ninguém para me cobrar sobre isso. Talvez, obviamente, as escolas. Mas o que me faz estar aqui é porque eu tenho um comportamento profissional. Então, assim, ter ética, eu não preciso que ninguém esteja me olhando para estar fazendo. Eu vou, monto o cronograma, eu anoto as coisas que eu quero falar para vocês. Não tem ninguém que vai estar me cuidando. Eu vou lá e faço. A mesma coisa é vocês. Quer ser ética? Querem ser éticos? Não precisa ninguém estar olhando. Você sempre vai estar fazendo o certo. Ter ética é respeitar as regras, pessoas, valores. É não pegar o que não é seu, é não enganar, é não mentir para levar vantagem. Parece básico, mas ainda é raro, gente. Tá bom? Vou dar um exemplo. Um empresário encontrou R$ 20 caído na sala e devolveu na recepção. Resultado, virou referência de confiança. Foi chamado para outras vagas. Ah, Fabiano, mas é lógico que tem que fazer isso. Mas é esse comportamento que faz diferente. Por exemplo, o funcionário pega o material do escritório e leva para casa. Quando descobriram, ele perdeu o emprego, perdeu a confiança. Entendeu? Então são essas coisas que a gente tem que ser ético. Rafael, mas eu levei para casa porque eu quero adiantar meu trabalho. Mas daí você tem um supervisor, você tem um dono para você questionar e dizer: olha só, eu preciso terminar isso. Se importa de eu levar um notebook para casa? E ele pode dizer assim: olha, eu não gosto. Aqui na empresa nós temos uma regra de não levar, tá tudo bem. Ou sim, pode levar, depende da empresa. Mas a tua postura ética é ir até ele e fazer o questionamento. Entendeu? Então, assim, o que mais é uma postura ética? É não falar mal dos colegas, porque eu sempre falo, se alguém está falando mal de alguém para você, certamente quando você sair, ele vai falar mal de você para alguém. Então, falar mal de colegas pelas costas, isso é não ser ético. Não mentir seus horários, por exemplo, assim, se você vai se atrasar, avisar que vai se atrasar. Então, por exemplo, perdi meu ônibus, acontece. Você está lá já no horário que você sempre esteve, o ônibus sempre passa no mesmo horário, naquele dia o ônibus não passou. Já aconteceu isso com vocês? Comigo já aconteceu. O que tem que fazer? Avisar. Não chegar lá e... Eu acho engraçado, às vezes, quando eu marco uma reunião com alguém, 9 horas, e a pessoa 9 horas não entrou, às 9 horas, às 9h05 ele mandou uma mensagem dizendo assim, pô, Fabiano, me atrasei. A minha resposta é, eu notei, não tá? Qual que era o correto? Ele 5 para as 9, porque imprevistos acontecem, mandar uma mensagem. Então, 10 para as 9. No momento que ele souber que vai se atrasar, é o momento que eu tenho que mandar mensagem, dizendo, olha, infelizmente eu não vou conseguir estar por causa disso, mas eu vou me atrasar 10 minutos, você prefere fazer com esse pequeno atraso ou você prefere marcar um novo horário? Dar a opção para outra pessoa tomar a decisão, né? Isso é ser ético, né? Sempre usar o que é seu, e se você por alguma razão teve que usar o do outro, entregue isso sempre melhor. Por exemplo, alguém te emprestou um martelo para usar. Poder você vai e usa o martelo. Você vai devolver o martelo, devolve sujo. Isso não é ético. Ético é, peguei o martelo inclusive estava sujo. Eu usei, dei uma limpada, entreguei limpo. Entreguei melhor do que eu peguei. Entendeu? Então, assim, não tirar vantagem de ninguém. Agora eu vou dar um exemplo assim, bem. Eu te dou muito gaúcho, né? Eu sou aqui do sul. Mas a gente tenta evitar, às vezes, falar alguns trejeitos, né? Porque a gente fala com pessoas do Brasil inteiro. Hoje estou muito gaúcho, hein? Mas eu também estou um pouquinho. Aqui no sul, gente, está muito frio. Qual é a temperatura aí? Coloquem aí qual é a temperatura aí na escola de vocês hoje. Aqui está muito frio
e vai chover muito também. Ó, o Samuel botou, bem, se fosse eu ia botar na mesa onde o lugar lateral. O Richard botou, eu não levaria nada da empresa, se a empresa deve permanecer no lugar tal. Mas às vezes tem empresas que permitem ou até indicam, tá? Sem falar em bullying, claro, o Samuel botou muito bem. Bem, bom, pense agora, assim, um exercício prático que vocês podem ter aí, tá? Pode responder no chat, pode, como vocês acharem melhor aí. Pensa numa situação em que ser ético faz toda a diferença. Escreva aí, bota aí depois. Não colar na prova, devolver algo perdido, assumir um erro sem colocar a culpa nos outros. Escreva aí para mim um exemplo que vocês entenderam aqui, que é ser ético, tá? As empresas, elas querem pessoas que elas possam confiar. Ética é o mínimo, mas quem pratica vira exemplo, tá? Então, resumidamente, o que eu tô falando para vocês sobre ética é isso. É você ser confiável. Uma pessoa competente, uma pessoa emocionalmente estável, que eu possa confiar para dar tarefa. Se vocês conseguirem fazer isso, tudo isso vai mudar na vida de vocês. Então, assim, ser ético é ter um PES, né, uma permissão para trabalhar com outras pessoas, ou seja, para trabalhar em equipe, né? Então, a pessoa que trabalha, Fabiano, mas eu prefiro trabalhar sozinho, mas salvo você é um programador que a maior parte do tempo você trabalha sozinho mesmo, né? Ou você é um motorista de Uber, por exemplo, que a maior parte você trabalha sozinho, mas mesmo assim você tem um passageiro. Nas empresas vocês vão ter que trabalhar em equipe, né? Até porque ninguém cresce sozinho. E saber conviver com as pessoas, entender a diferença das pessoas, colaborar para poder executar um projeto, isso vai fazer também vocês uma diferença muito legal. Ser bom sozinho é legal. Eu sempre falo, ser bom sozinho é legal. Mas ser bom com as outras pessoas é o que vai fazer você ser lembrado e valorizado. Anotem ali. Ser bom sozinho é legal. Não é ruim, não. Ser bom sozinho é uma questão de ética. Ninguém tá me vendo e eu tô fazendo. Beleza. Mas ser bom com as outras pessoas é o que vai fazer você ser lembrado e valorizado. Pessoas que sabem trabalhar em equipe normalmente ganham 3 a 4 vezes mais do que as outras. E nós estamos falando aqui agora sobre uma coisa prática, de ter resultado, né? Por exemplo, na escola de vocês, um aluno que divide material com um colega é bom. Um funcionário que ensina um processo novo da empresa para os outros é bom. No lugar de ficar só guardando para ele, alguém que elogia e reconhece o esforço dos outros, postura boa para trabalhar em equipe. Postura ruim, que quer aparecer sozinho, sabe? Quer aparecer sozinho. Ele faz um trabalho em grupo, mas ele quer dizer que foi ele que fez, quer derrubar o colega. Isso acontece na escola também, né? Começa a criar grupinhos. Eu gosto só daquele ali, começa a falar só com isso. Mau exemplo, dentro de uma empresa é péssimo isso. E que reclama de tudo e não quer ajudar os outros. Péssimo também. Então, assim, eu sempre digo assim para vocês: você quer crescer numa empresa? Se coloca no lugar de chefe. Se você fosse o chefe, contrataria alguém que só reclama e arruma confusão ou alguém que só ajuda? Se você fosse chefe, você contrataria alguém que se relaciona bem com os colegas ou aquele que é mais arrogante, mais que se acha e acha que sabe fazer tudo? Viu como a gente, quando se colocando no lugar do outro, a gente começa a entender algumas coisas? É isso. Então, assim, para trabalhar em equipe, gente, tem alguns segredinhos, assim, como assim, ouvir o que os outros estão falando antes de dar uma opinião, não espalhar fofoca, ajudar o colega que está com dificuldade. Se fizer isso, gente, vocês vão crescer muito. Trabalhar em equipe é saber que todo mundo erra, mas quem ajuda os outros vai crescer mais. Então, assim, não é apontar o erro, é ajudar uma pessoa a corrigir o erro. Vocês estão compreendendo? Vamos fazer um... eu vou dar alguns exemplos aqui, assim, para a gente se inspirar de como coisas que a gente pode fazer para abrir portas. Então, anotem aí, porque isso é bem legal, porque eu anotei algumas coisas, assim, que eu costumo falar, exemplos, assim, bem reais, assim, que abrem portas. Primeiro, chegar no horário. Segundo, cumprimentar os outros com respeito.
Cumprimente todo mundo. Isso é uma marca. Se você fizer isso, isso é uma marca. Quantas vezes as pessoas passam meio com a cabeça meio emburrado para passam por vocês? Isso é ruim, né? Você não se sente mal. Ou entram no elevador, você tá lá no elevador, nem cumprimento vocês. Já passa uma ideia de uma pessoa arrogante. Então, assim, chegar no horário, cumprimentar as pessoas, ajudar sem ser mandado, falar com educação, cumprir o que promete. Se vocês fizerem essas coisas, vocês estão lá em cima. Do mesmo jeito que se você for um reclamão, se você falta sem avisar, se você fala mal dos outros, se você usa o celular o tempo todo, e você não gosta de ouvir crítica e gosta de apontar a crítica, você é um cara péssimo, cara. Você está fora do mercado de trabalho. Então, olha para si. Quer ganhar muito bem? Vai para a postura profissional. Não quer? Quer ser ferrado mesmo? Vai por esse outro caminho. Fechou? Então, assim, a diferença entre quem cresce e quem fica parado está nas atitudes. Fechou? Todo mundo ficou claro do conteúdo de hoje? Ah, bem, ainda bem que eu não uso celular na sala de aula. Vamos brincar aqui, fazer aqui agora os últimos 5 minutos um testezinho? Vão anotando aí, eu vou fazer perguntas para vocês, vocês vão respondendo, ok? Vamos fazer? Anotem aí, tá? Ó, isso aí, vamos lá então, vamos fazer um testezinho aqui. Vamos fazer um testezinho de desafio e encerramento, tá? Então, qual que é o objetivo aqui? Nós vamos fazer um testezinho para lembrar tudo que nós falamos hoje aqui sobre pontualidade, ética, trabalho em equipe. Então, vamos fazer um desafio prático aqui para nós. Vamos lá. Eu lembrei de uma coisa. Quero ver quem de vocês consegue fazer isso. Que é gravar um videozinho de 15 segundos que seja, explicando, 30 segundos, 1 minuto, explicando o que tive uma aula hoje sobre ética, sobre postura profissional e tudo mais. E, cara, foi muito legal, me agregou bastante e tal. Mandar um abraço pro professor Fabiano e marcar o Fabiano lá, @Fabiano Brito, Fabiano B. Brito, Fabiano B. Brito, com 2 T's. Se você não está me seguindo ainda, vai lá e me segue no Instagram. Tá? Tem muita coisa lá. Eu dou muita aula de inteligência artificial. Vocês vão aprender bastante coisa lá no Instagram. Então, Fabiano B. Brito, tá? Postem, me marquem lá que vai ser bem legal. Vamos fazer agora um minizinho teste que eu disse para vocês assim que é bacana. Vamos lá, então. Anotem aí. Se você precisar entregar um trabalho com prazo curto, tem que entregar logo. Pediram um negócio para vocês, tem que entregar amanhã, tá? Mas o seu colega está enrolando, porque é um trabalho entre vocês, né? O que você faz? Ó, letra A vai valer 1 ponto, B vai valer 2 pontos, C vai valer 3 pontos, tá? Então, assim, se você precisa entregar um trabalho com prazo apertado, mas seu colega está enrolando, você deixa quieto, afinal, não é problema seu. Ponto 1, vale 1 ponto. Reclama com o professor para resolver. Então, ó, você está na escola aí, tem que entregar um trabalho apertado, mas seu colega está enrolando. O que você faz? A, valendo 1 ponto. Deixa quieto, afinal o problema não é seu. B, vale 2 pontos. Reclama com o professor resolver e falar com o teu colega. E C, que vale 3 pontos, conversa com o colega, tenta motivar e faz a tua parte mesmo assim. Então, A, B ou C. A, 1 ponto, B, 2 pontos, C, 3 pontos, tá? Segunda pergunta. Quando alguém fala algo que você não concorda, o que você faz? A, responde de forma grossa ou irônica para se defender. B, fica calado, mas guarda a mágoa daquele cara. A próxima ele vai ver. E C, ouve até o final e explica seu ponto de vista com calma e respeito. Então, 1, 2 ou 3, né? A, B ou C vale 1, 2 ou 3 pontos. Em um ambiente de trabalho, vamos imaginar que você está fazendo estágio, tá? E você cometeu um erro. Acontece, gente, vai acontecer com vocês, tá? A, você tenta dar uma disfarçada para não levar uma bronca. B, assume, mas culpa outra pessoa junto. Tipo, gente, eu fiz, eu realmente errei, mas é que eu estava olhando o outro rapaz ali fazendo, ele também fez, né? C,
assume a responsabilidade, informa o erro e ajuda a corrigir. Olha, cara, olha só, era para ter mandado tal coisa, chama o chefe. Ó, infelizmente era para ter mandado uma coisa, eu cometi um erro mesmo. Peço desculpas, sim, eu tenho que ver qual é a forma que a gente pode corrigir isso. Ok? 4. Se surge uma tarefa que não é sua obrigação, você A. Finge que não viu, até porque não é tua obrigação mesmo. B. Só ajuda se o colega pedir ajuda. E C. Se oferece para ajudar, porque sabe que isso é uma equipe e nós temos que seguir junto. Quinta pergunta. Quando você falta ou se atrasa em uma atividade em grupo, você reclama de forma negativa para todo mundo ouvir. B. Fica incomodado, mas não faz nada para resolver. E C. Conversa diretamente com a pessoa e tenta organizar. Então, assim, quando alguém falta, quando alguém faltou ou atrasa uma atividade em grupo, você reclama e já vai xingar o cara lá. B. Fica incomodado, mas não faz nada, deixa, depois a gente resolve. Ou C. Você conversa diretamente com a pessoa e tenta organizar de novo o trabalho para que as coisas funcionem. Ok? E a última pergunta que eu fiz aqui é: você recebe uma oportunidade de falar ou apresentar algo. O que você faz? A. Recusa porque você é meio tímido, tem vergonha. B. Aceita, mas improvisa. Ou C. Aceita, mas se prepara muito para fazer essa apresentação. 1, 2 ou 3. E aí eu vou deixar aqui, eu vou colocar no grupo isso, eu não vou dar a resposta para vocês agora. Eu vou colocar aqui, eu vou postar esse conteúdo lá no grupo e eu vou ali no grupo vai estar os resultados. Quem fizer de 15 a 18 pontos tem uma coisa, de 10 a 14 tem outra, de 6 a 9 tem outra. E daí eu vou botar uma enquete no grupo ali para vocês, para ver quantos pontos vocês fizeram. Fechou? Tá claro? Gente, ó, o pessoal tá botando aqui, isso aí. Gente, obrigado por estar aqui hoje comigo. Foram 50 minutos mais ou menos de aula, de um conteúdo que vai poder mudar a postura profissional de vocês e principalmente mudar o resultado na vida de vocês. Eu espero profundamente que eu tenha contribuído um pouquinho que seja para que vocês possam chegar muito longe na vida de vocês. O meu compromisso com vocês é trazer oportunidades para que vocês cresçam. E eu espero que vocês tenham aproveitado muito. Obrigado, Richard, colocou que foi uma aula incrível. Samuel, semana que vem tem mais. E um grande abraço. Quem não me segue, me siga. Se quiser, manda direct para mim. Eu estou à disposição de vocês sempre, tá bom? Sucesso para vocês. Até a próxima aula, gente. Um abração. Tchau, tchau.